A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula daqui do nosso canal. Eu sou o presbítero Felipe Ferreira e nós vamos continuar os estudos do quarto e último trimestre de 2025, lições bíblicas, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. São lições preciosas que nós temos aprendido muito, vocês têm percebido isso. Eu tenho certeza que na turma de EBD de vocês tem havido muitas perguntas, muitos questionamentos, porque realmente é um tema bastante interessante, mas com graça e com favor de Deus, nós vamos juntos concluir esse trimestre, esclarecendo muitas questões e deixando tudo à luz das Escrituras Sagradas. Então, vamos começar a aula de hoje, lembrando a você que esses slides que vocês vão acompanhar aqui nessa videoaula estão disponíveis gratuitamente aqui no link na caixa de descrição deste vídeo. Basta clicar, você pode baixar e utilizar como você bem entender. Então, vamos lá. A lição de hoje, gente, ela vai nos falar um pouquinho sobre como a gente deve enxergar o pensamento. Primeiro, entender que pensar é um dom de Deus e é o guia das nossas decisões. Tudo que nós fazemos nasce a partir de um pensamento, nasce a partir de uma ideia, e essa capacidade humana de pensar, raciocinar, inventar, criativamente elaborar um pensamento, isso é um dom divino. Então, vai também nos ensinar a cuidar e direcionar bem os pensamentos, porque nós pensamos muito, mas nem todo pensamento pode ter espaço na nossa mente, e vai também trazer um alerta sobre a nossa luta espiritual na mente, e a importância de mantermos a vigilância como principal estratégia para purificar e para, de fato, fazer com que nós venhamos pensar naquilo que é do alto, naquilo que é bom. Então, a lição de número 7 vai nos falar sobre os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã, e o textuário nos diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, Paulo vai nos falar a respeito disso, de como é precioso ter o pensamento naquilo que mais importa, que é um pensamento renovado na pessoa bendita de Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando-se seus pensamentos obedientes a Cristo. E aí eu quero começar a aula de hoje com uma provocação, né? Olha só esse número na tela. Você vê aí um número bem robusto, um número bem significativo, 70 mil. E você pode se perguntar: irmão Felipe, 70 mil o quê, né? Se eu estivesse com vocês aqui agora, eu gostaria de ouvir as respostas. Mas quem é inteligente já entendeu que 70 mil é o número de pensamentos que a mente humana pode produzir durante um dia inteiro. E por que nós podemos colocar durante um dia inteiro? Porque nós não paramos de pensar, nem mesmo quando dormimos. Pois é, os sonhos são um reflexo disso, né? Nós estamos o tempo todo em atividade cerebral, exercendo a habilidade do pensamento. E a gente vai ver números bem interessantes, que há pesquisas que colocam esse número entre 6 mil e 70 mil vezes por dia, é o número de vezes que nós pensamos. E esses pensamentos são distribuídos da seguinte forma: 80% dos pensamentos são repetitivos. A gente tende a ter o mesmo pensamento hoje que nós tivemos ontem, anteontem, assim por diante. Então, a forma de pensar é uma forma que se repete, é uma forma de constante. Desse número também, 70% desses pensamentos que se repetem, ou desses pensamentos que nós temos durante o dia, pasmem, são negativos. Então, o ser humano tem uma habilidade terrível de sempre pensar de forma negativa. E por quê? Porque é uma habilidade humana se antecipar para tomar decisão. Então, a gente sempre pensa no pior na intenção de se precaver, de se proteger. Mas isso é algo que precisa ser trabalhado, para que esses pensamentos negativos não moldem a nossa vida e, infelizmente, nos impeça de viver os planos de Deus para nós. Um pensamento dura, gente, de 10 a 20 segundos, então ele é muito rápido. Ele é realmente assim algo muito ágil, né? E mesmo dormindo, a mente não para, como eu disse a vocês a respeito do pensamento. O que você pensa com frequência fortalece o seu cérebro, tá? A ciência vai dizer que quanto mais você pensa sobre um assunto, mais você
você solidifica aquele tema na sua mente. E aí a gente vai ver como isso é importante quando o assunto é meditar na palavra de Deus, para que o cérebro se molde ao padrão das Escrituras Sagradas. Então, sim, nós pensamos muito, pensamos bastante, e o que ocupa a nossa mente vai dirigir a nossa vida. Os seus pensamentos é aquilo, ou são aqueles que vão nortear o teu comportamento. Pensamento às vezes não é uma escolha, mas às vezes o pensamento repetitivo gera em nós uma atitude, acabando por dirigir a nossa vida. Então, segundo a Bíblia, né, segundo o contexto teológico, pensamentos é a expressão mais íntima do ser humano, de onde procedem as intenções, motivações e escolhas. Então, o pensamento ele está hospedado na alma, né, a fonte das emoções, da razão, do querer e do discernir. A gente tem que entender que pensamentos é a expressão mais íntima de cada um de nós. E quando a gente olha para essa verdade, a introdução vai dizer que o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma, compreende a capacidade de pensar e raciocinar, conhecer e compreender. Então, dentro da complexa estrutura da alma, que é extremamente complexa, uma alma que sente, que raciocina e que quer, o próximo passo é desmembrar a atividade do raciocínio, que é o intelecto, para entendermos como os pensamentos são formados e, o mais importante, como eles se tornam a arena central da batalha espiritual que determina a santidade e o equilíbrio da vida cristã. Então, nós já passamos por outras lições, e nas outras lições nós vimos outras dimensões da alma. Mas agora nós chegamos na parte do intelecto, do raciocínio, né? Dentro dessa complexa estrutura da alma. Então a alma, gente, ela é dividida em três faculdades principais. Ou essas são as três faculdades da alma. A faculdade da emoção, onde residem os sentimentos. A alma sente, a alma reage, a alma se afeta. A alma, ela se anima ou desanima. É impressionante isso, como o centro das emoções reside em nossas almas. Ela também tem vontade, ao querer, ao decidir. Então, a alma ela tem esse poder de escolha, de determinação, de rumo das ações. É como eu penso que eu vou agir, é como eu penso que eu vou me comportar. E, por último, mas não menos importante, o intelecto, né? Reside na alma o raciocínio. A alma, ela pensa, ela avalia, ela entende. Então, essas três faculdades trazem para nós uma realidade extremamente complexa, porque o intelecto pensa, a vontade decide e as emoções sentem, mas nenhuma dessas faculdades atua isoladamente. Todas se movem juntas no ser humano. Então, isso é fantástico, como a gente tem o poder de decidir, a gente tem a habilidade de sentir, a gente tem o dom divino de pensar, mas essas coisas elas não estão separadas. Elas constituem quem nós somos e se movem dentro de cada um de nós. Então, o autor vai nos trazer um pouquinho sobre a visão introdutória, remontando a atividade do pensamento, a atividade cognitiva, desde o Gênesis. Por quê? Porque desde o começo o ser humano pensa ou usa a cabeça. E ele também sente, porque ele usa o coração. E ele também decide, porque lhe foi dada a oportunidade de ter e expressar a vontade. Então, no jardim, Adão e Eva, né, conversam com Deus, ou seja, eles entendiam o que Deus dizia, eles se relacionavam com Deus, então há aí uma atividade cognitiva do pensamento, eles davam nome aos bichos, ou seja, eles tinham oportunidade de decidir, de tomar decisões, de criar. Olha só que interessante, porque esses nomes precisaram ser criados a partir dos pensamentos humanos, e eles também cuidavam da terra. Então, tudo isso mostra que eles tinham raciocínio e sabiam tomar decisão. Mas um dia, né, veio a tentação. E a tentação, ela começou e terminou com um pensamento. Eva pensou o que não devia. A partir do instante em que ela recebe, né, os impulsos malignos da serpente, lançando dúvida a respeito da relação dela com Deus e das palavras de Deus para com o primeiro casal, ela ficou imaginando que o fruto proibido podia ser bom, mesmo Deus tendo dito que não era. É interessante isso, né, meus irmãos? Como o pensamento, ele vem a partir de um gatilho externo. Eva não teria pensado nisso sozinha, se não fosse a trama que Satanás desenhou para levá-la a pensar desta maneira.
levá-la a imaginar que Deus estava escondendo dela algo que era benéfico ao seu ser. E Adão também peca, porque ele não pensa como deveria. Então não é só pensar errado, é necessário pensar certo. Adão não pensou o que devia. Ele sabia o que era certo, mas não refletiu. Ele também só comeu da árvore, do fruto da árvore proibida. Então a gente vai ver que pensar é um presente de Deus, mas pensar errado ou não pensar pode nos levar ao erro. Então nós temos que exercer o pensamento de uma forma perspicaz, dentro de uma perspectiva daquilo que Deus implantou em cada um de nós. Então todo pecado começa no pensamento, que não devia ter, e na ausência do pensamento certo, que poderia nos livrar do erro. Então é interessante isso. Tudo começa com o pensar. Uma vez um filósofo vai dizer que penso logo existe, né? A habilidade do pensar é a habilidade do executar, do fazer. Então a gente vai entender que o pensamento ele vem desde o Éden desta forma e permeia vários conceitos e origens, porque pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexão, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Ou seja, os pensamentos são as coisas que acontecem dentro da nossa cabeça. Eles estão aqui dentro da nossa cabeça. Mas de onde eles vêm, irmão Felipe? Eles podem vir de diversos lugares. Eles podem vir de dentro de cada um de nós. Quando nós lembramos, quando nós sentimos medo, quando nós temos alegria, quando nós exercemos a nossa imaginação. Então há uma habilidade inata do homem de pensar. E esses pensamentos, eles podem ser genuinamente humanos, de dentro de cada um de nós. Mas eles também podem ser sugestionados, porque nós podemos pensar a partir dos estímulos que nós recebemos de fora. Então os pensamentos vêm de fora da gente. Como? Quando nós vemos uma matéria no jornal, quando nós lemos um livro, vemos um filme, quando nós ouvimos uma conversa, uma música, ou quando nós vemos alguma coisa, quando nós presenciamos algo. Então, nós sim temos a habilidade de pensar de forma natural, mas sim também podemos receber estímulos externos para nos fazer pensar daquela maneira ou sobre aquele assunto. E aí nós temos que colocar também dentro dessa origem dos pensamentos que eles também podem ser de ordem espiritual. Pensamentos bons que Deus nos inspira. Quem nunca recebeu de Deus uma direção, esse pensamento não é seu, porque nós não poderíamos ter a habilidade de receber tal revelação, mas também pode ser ruins. Pensamentos que vêm do inimigo para tentar colocar em xeque aquilo que nós aprendemos. Isso é muito, muito interessante de ser visto. Então, independente de onde eles vêm, meus irmãos, nós temos que entender que pensamentos não são fatos. E nós escolhemos o que fazer com esses pensamentos. Podemos aceitar os bons, que agradam a Deus e fazem bem, e com toda certeza rejeitar os ruins, que nos afastam de Deus e nos machucam. É como uma porta da mente. Você decide quem entra e quem fica do lado de fora. Então, não é todo pensamento que eu devo acolher. Não é todo pensamento que deve ter acesso ao meu coração. Não é todo pensamento que eu devo refletir e colocar nele a minha atenção. Porque os pensamentos têm características distintas. E aí a gente vai perceber que o nosso pensamento é como uma tela de um cinema dentro da nossa cabeça. Como assim, irmão Felipe? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente cheira, tudo que a gente toca, tudo isso vai virar um filme. Tudo isso vai virar um pensamento que vai passar na tela da nossa mente. Uma lembrança boa de uma viagem que fizemos, uma lembrança agradável de alguém que amamos, ou um trauma, ou uma situação de desordem mental. Então é interessante perceber isso, porque quem alimenta o pensamento é o repertório. E o que é o repertório, irmão Felipe? O repertório é tudo aquilo que eu nutro a minha mente. Funciona da seguinte maneira: o que a gente pensa vem daquilo que a gente sente, daquilo que a gente tem dentro. E o que a gente tem dentro é formado por tudo aquilo que a gente vê, ouve, lê, sente e vive. Ou seja, a mente só pode trabalhar com o que o coração e os sentidos entregam para ela. Nós conhecemos bem o texto, que a janela da nossa alma são os olhos, ou seja, no que nós colocamos os olhos, olhos que passa pela nossa retina e entra na nossa mente como imagem, isso gera o pensamento.
E aí a gente vai perceber que a Bíblia insiste tanto em nos convidar a guardar o coração e a mente. Provérbio 4, 23 vai dizer: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, querido, nós não podemos se enganar você. Se o seu repertório é impuro, superficial e mundano, seus pensamentos também serão. Te seguirão nesse mesmo caminho, te levarão por essas mesmas veredas. Mas se o seu repertório é bom, é cheio da palavra de Deus, da verdade, das virtudes de Filipenses 4:8, o pensamento ele então vai se tornando santo, lúcido, equilibrado. Então o repertório é como a despensa da alma. É aquilo que a gente guarda dentro de nós para gerar reflexão. Então se você só tem guardado lixo, o que você vai alimentar o seu pensamento e o resultado disso vai ser lixo. Mas se você guarda o que é bom, vai ter sempre alimento saudável para a sua mente. Então, o autor vai nos colocar aqui que é preciso entender de onde esses pensamentos partem, mas é necessário compreender que a nossa missão é gerir pensamentos, fazer a gestão do pensamento. E aí ele vai usar como plano de fundo as recomendações de Paulo à igreja dos Filipenses. Paulo nos entrega, queridos, em Filipenses 4:8, o que eu chamo de as 8 peneiras do pensamento cristão. E aí é interessante porque se a ideia passa por essas peneiras, então ela vale a pena ser pensada. Mas se ela não passa por nenhuma delas, esse pensamento precisa ser imediatamente descartado. Por quê? Porque senão ele pode criar raízes. Olha só que interessante. Paulo deixa para nós uma ideia, um filtro. Porque antes da gente deixar uma ideia morar na nossa mente, a gente deve expor esse pensamento a esse filtro, a essas peneiras. Então Paulo vai dizer, é verdadeiro? Ou é só boato? Ou é uma dúvida? Ou é uma invenção? Sabe, irmãos, crentes envolvidos com a mentira de toda a natureza. Crentes que não conseguem mais, irmãos, simplesmente fazer uma interpretação de texto. A pessoa pega as informações e passa para frente aquilo que é inverídico para causar todo tipo de perturbação no meio do povo. Então nós temos que trabalhar com a verdade. Paulo vai dizer, é honroso? Ou está desrespeitando alguém? Ou está vulgarizando alguém? É justo? Ou é uma atitude egoísta que se tornaria injusta? É puro? Ou corrompe o coração? Ou maltrata a santidade, quebra a comunhão? É amável? Ou alimenta o rancor? Ou provoca divisão? Gera dureza de coração? É de boa fama? Ou mancha a reputação, o nome de alguém, seja da igreja, seja o seu próprio, seja da sua família? Tem virtude nisso? Ou seja, tem alguma utilidade? Ou é vazio, é inútil, é vão? É digno de louvor? É digno de ser celebrado? Ou é motivo de vergonha, se isso fosse exposto? Então, se o que está passando pela nossa cabeça esbarra em alguma dessas peneiras, nós não devemos pensar nisso. Mas se passa por tudo isso, nós devemos ocupar a nossa mente com isso. Paulo vai dizer, nisto pensai. Em Filipenses 4:8 não é só um conselho opcional, é uma ordem direta, é imperativo. Nisto pensai. Não é tipo assim, se puderem pensar nisso, não, pensem nisso. Se é verdadeiro, se é honroso, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há virtude, se é digno de louvor, pode gastar a sua atividade cerebral com essas coisas. Mas se não é, esqueça. Então é interessante porque não se trata apenas de evitar maus pensamentos, queridos, mas de escolher conscientemente os bons pensamentos. Porque a mente é o campo onde a fé é sustentada ou destruída. É no campo da mente onde nós mantemos um coração santificado ou um comportamento pecaminoso. Porque antes de qualquer atitude, sempre haverá o pensamento, o maquinar, o projetar, o imaginar. Então, Paulo entende que uma vida cristã saudável depende de uma mente bem alimentada com aquilo que é bom. Então, faça essa higiene mental hoje, querido. Faça essa reflexão com você. No que é que eu tenho pensado? No que é que eu tenho gastado
a minha atividade cerebral? Que tipo de pensamento passa pela minha mente? Tem espaço na minha mente? Então a gente vai entender, se você não aprender a controlar seus pensamentos, querido, você nunca vai aprender a controlar o seu comportamento. Porque aonde a mente vai, o homem segue. O texto bíblico é claro, assim como o homem pensa, ele o é. Então nós temos que compreender isso. E aí tem uma porção de gente, né, vendendo técnicas e mais técnicas de gestão da emoção, né? Tem muita gente hoje ensinando técnicas para pensar melhor, respirar fundo, imaginar coisas boas, repetir fases positivas. Tudo isso é bom, tudo isso é amável, é legal, isso é importante mesmo. Mas essas coisas só podem nos ajudar no plano humano, não no plano espiritual. A Bíblia ensina algo muito mais alto, que a gente deve pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Porque quando a gente enche a cabeça com os pensamentos do céu, a gente começa a ver a vida de outro jeito, com calma, com fé, com esperança. Então, sim, eu posso fazer a gestão do meu pensamento para ser positivista, para ser menos ranzinza, para ser mais alegre. Eu posso treinar minha mente para isso. Mas isso só vai me ajudar no plano terreno. Nós precisamos manter os nossos olhos na promessa que nos foi feita. E os olhos no lugar certo vão guiar também a nossa mente para esse mesmo lugar. Então, quando nós não damos tempo para renovar nossa mente com a palavra de Deus, aprendemos a pensar como Deus pensa, a dizer o que Ele diz e agir como Ele age. Nós só conheceremos o coração de Deus quando nós dermos a devida importância à sua palavra. Então, nós vamos entender que são recursos espirituais que nos ajudam a manter um pensamento centrado em Cristo. São muitos o ferramental. Mas talvez o mais surpreendente dele seja Hebreus 4:12. Porque o texto vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetrante até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem poder para discernir, para nos ajudar a discernir os pensamentos e fazer a gestão. Então a palavra de Deus funciona como um espelho da mente. Ela revela o que está escondido nos pensamentos e aquilo que às vezes nem nós mesmos percebemos. Tem muito pensamento, irmãos, que está no subconsciente, que nós não temos acesso, mas que a palavra esquadrinha, a palavra trata. Então, por isso que ler a Bíblia é tão importante. Ler a Bíblia com o coração aberto é deixar Deus fazer uma triagem dentro da nossa mente e peneirar o que deve ficar e, consequentemente, o que deve sair. É a palavra de Deus quem purifica, é o filtro da gestão dos pensamentos. Então, ler a palavra, amar a palavra é a forma mais segura de alinhar o pensamento humano com o pensamento divino. O jeito mais certo de fazer isso. Ora, porque eu me relaciono com Deus a partir do instante em que eu amo a sua palavra. Então, o autor vai nos trazer também uma reflexão muito interessante a respeito dessa necessidade que nós temos de meditar na palavra, mas de alcançar a oportunidade do descanso. A mente precisa descansar. Porque o cristão deve trabalhar e descansar. Pois ambos são dons de Deus, o trabalho e o descanso. Porque o descanso é tão espiritual quanto o serviço. Cuidar do descanso é tão importante quanto cuidar da obra de Deus. Porque cuidar da mente e do corpo é também um ato de fé. O maior inimigo da vida espiritual hoje é a pressa. Nós sequer conseguimos ter um tempo com Deus, refletindo, orando, buscando. Nós estamos completamente cheios de todo tipo de programação, de todo tipo de estímulos. E o ritmo ansioso que nós temos vivido, querido, ele adoece a alma e nos impede de discernir espiritualmente o tempo. Então nós temos que entender que essa batalha está posta. Aonde, irmão Felipe? Na arena dos pensamentos. E essa batalha, ela sofre, sim, uma influência espiritual tremenda. Pensamentos são portas espirituais. Quando eu acolho pensamentos ruins, eu estou acolhendo junto investidas espirituais.
Então nós precisamos vigiar o que temos deixado morar na nossa mente. E Lutero é muito sagaz quando ele diz que nós não podemos impedir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça, mas com toda certeza podemos impedir que façam ninhos nela. Então, que pensamento é esse que quer se alojar no teu coração? Pensamento de mal? Pensamento de pavor? Lembre-se da palavra que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro. Então, guardar o coração é, na prática, cuidar dos pensamentos, enchendo a mente com a palavra de Deus, que revela o que é verdadeiro e o que é bom. Então, nossos pensamentos não são neutros. Eles podem ser influenciados tanto por Deus quanto por forças espirituais contrárias a Ele. Então, a mente humana é como uma arena da guerra invisível, querido, onde acontece uma luta constante entre o bem e o mal, entre o Espírito Santo e o inimigo. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço e refaço. Paulo, irmãos, Paulo está dizendo isso para nós. Então, por isso que a Bíblia nos alerta a vigiar o que pensamos, pois os pensamentos são sementes das nossas atitudes e decisões. Ninguém, irmão, ninguém pensa ou comete um deslize, um erro, um pecado, um crime, sem antes ter refletido a respeito disso. Ou não ter pensado nas consequências da tomada dessa tomada de decisão. Então, vamos ter cuidado. Quais são os cuidados práticos? Pense com equilíbrio. Limpe os pensamentos ruins. Evite o excesso de informação. Alimente-se do que edifica. E ande com quem te traz paz. Tem muita gente, irmãos, desequilibrado no exercício da mente. A pessoa não descansa, não dorme, não relaxa, não desliga, não desconecta. A pessoa está sempre envolvida com excesso. Quando que nós temos que entender, querido, é que a Bíblia nos chama para um caminho de equilíbrio. Um caminho de equilíbrio. Então, eu me lembro de uma frase de um pastor muito querido, que ele fala o seguinte: ou coisa boa é ter cabeça boa. Ou coisa boa, irmão, ou coisa boa é ter cabeça boa. É estar em paz com seus pensamentos. É estar em paz com a sua mente. É estar convicto do que você tem vivido, do que você tem passado. Porque a gente vai ver que quem tem cabeça boa vive melhor, decide melhor, sofre menos, porque aprendeu a cuidar do que pensa. Então nós temos que fazer a gestão dos pensamentos. Será que eu devo me preocupar com essa situação? Será que eu devo dar vazão a esse ou aquele sentimento que gera em mim um pensamento perturbador, doentio, ansioso? Não, querido, nós temos que entender que há uma chamada para o equilíbrio. Então, para viver com equilíbrio, nós temos que entender que a quietude e a paz na alma devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Então, a verdadeira paz começa quando deixamos Deus ensinar a nossa mente a pensar como Ele pensa. Então, eu peço que você faça a seguinte oração no dia de hoje. Jesus, me dá a tua mente. Dá-me um pensamento como o teu. Me faz pensar como o Senhor pensa. Amar como o Senhor ama. Viver como o Senhor viveu. Dentro, meu Pai, da minha insignificância, me ajuda a te agradar. Então, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Eu creio que essa aula foi de muita valia para nós. Eu fiquei profundamente edificado em ler aqui essa lição com vocês. E convido você a dar like, compartilhar, deixar o seu comentário aqui no vídeo, para que nós possamos continuar exercendo esse santo ministério que Deus tem nos dado. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.